Sejam bem-vindos a mais um Inside Heróis DC, o primeiro Inside do ano. Eu sou o Bruno Dias. Eu sou o Luiz Celari do canal Hero Mania e hoje nós vamos falar do primeiro episódio de The Flash desse ano. Que é The Flash and the Furious. Velozes Flash e os Furiosos. Não, tipo, os caras escreveram esse episódio apenas pra fazer essa piada no título. Será? Esse cara, tipo, porque em inglês é The Fast and the Furious, The Flash and the Furious. Não, sim, eles fizeram. Mas você acha que eles adaptaram do jeito certo? Não, né? A gente, quando lê esse episódio, imagina o quê? Um carro com super velocidade e o Flash apostando uma corrida com um carro, tipo, o carro com Speed Force e tal. O Relâmpago McQueen com Speed Force e o Flash correndo atrás dele, passa. Aqui não, tipo, é um carro que finalmente ganhou os poderes através da Dark Matter, matéria negra do acidente lá, tipo, do Cicada, que tá vários objetos ganhando poderes. E, tipo, cara, foi um episódio mais legal por outros motivos. Assim, a gente começa o episódio no futuro, em 2049, com Nora e Weber Town, aquela relação dos dois. O final do episódio 8, né? Que o 9 não conta, foi o crossover. Aí no episódio 8, a Nora foi lá e que ela tinha descoberto que o Thanos matou a mãe do Barry e tal, ela foi lá tirar satisfação com ele. E aí acabou o episódio. Sim. E aí começou dessa conversa, tipo, ela, mas tal, eu não sabia que você tinha matado a mãe do meu pai, como você é ruim, ele era só um garotinho, ficou sem a mãe. E ele, eu matei mesmo, eu acabei com tudo. E aí a Nora, mas como é que eu vou confiar em você agora, tal? E ele, é que eu mudei, eu não quero que meu legado seja destruir a vida de pessoas e tal. Eu tive pensando muito nisso daí, do que eu fiz, né? Como mudou minha vida, mudou a sua vida, mudou a vida do Barry e tal. E eu não quero morrer sendo o cara ruim, porque eu era fã do Flash. Eu queria ser o Flash também. Só que aí, justamente descobrir que eu nunca seria o Flash foi o que me destruiu. Essa coisa que talvez, pra entender o Town, tipo a relação mesmo de fã mesmo. Tem muitos fãs do mundo real, de artistas e pessoas que são desse tipo assim, que na verdade querem controlar a vida dos seus ídolos. Do ídolo, né? Acontece muito, assim, cara. Muitos fãs, assim, isso é muito comum, mas é comum. Muitos fãs fazem ataques ao ídolo, ataques físicos. Tipo, já houve casos, por exemplo, o John Lennon que matou ele foi um fã. Né? E, por exemplo, pessoas entrando em casas de atores, de cantores e com facas. Então, tipo, pensar que o Townie, pra você entender o Townie, como fosse assim, ele é o maior fã do Flash, não é você, é o Townie. Eu não sou eu então. O Townie é mais fã que eu. não, porque eu acho que se eu pudesse, cara, se eu pudesse criar velocidade, eu viraria o Flash Reverso. Sim. Porque... Sim, você acha que sim? Você acha que eu seria o Flash Reverso, cara? Você não é meu amigo? Não, mas tipo... cara, porque... Não! Ele concorda. Eu queria que ele falasse, não, você é um cara bom, pô, você é legal. Você tá de preto aí, o Flash Negro. Eu sou o Zoom. É o Zoom. Mas, por exemplo, entender por que a Nora tá tanto nessa dúvida e tanto, assim, por que isso? Porque, provável não, quem criou e instruiu a Nora foi o Townie. Ele até fala, né? Fala, nossa, Nora, faz tanto tempo que você não veio aqui me visitar e tal. Ou seja, a Nora já tem uma relação longa com esse Flash Reverso na prisão. E tem uma teoria sobre isso, inclusive, de que a Nora, o Flash Reverso foi quem contou pra Nora que ela era velocista e contou que a Iris escondeu os poderes e tal. E aí, por isso que ela ficou com raiva da Iris e ficou vulnerável pro Flash Reverso manipular ela com esse plano de voltar no passado, salvar o Barry e tal. Foi mais ou menos o que ele fez com o Barry no final da primeira temporada. Que ele falou, eu dou o que você quer, que é salvar sua mãe, e você me dá o que eu quero, que é viajar pro futuro. Só que como a Nora teve mais tempo de criar essa relação, né? É uma coisa mais afetiva até, a gente viu que ela gosta do traje do Flash Reverso e tal. Pra ela, ele era só o arqui-inimigo do Flash, ela não sabia que tinha feito tudo isso. Então, ele usa esse afeto que ela tem pra poder manipular, uma estratégia diferente, porque o Barry não tinha afeto nenhum pelo Townie na primeira temporada. E a Nora agora, ela gosta do Townie, tanto é que ela fica aquela pulga atrás da orelha. Mesmo ela sabendo que o Townie matou a mãe do Barry, que ele é o Flash Reverso, que ele mentiu pra ela, não contou, ela ainda fica, mas será que eu devo confiar nele? E aí toda a situação desse episódio, né, aquela coisa com a filha do Mardon, sim, né? Todo o desenvolvimento moral do episódio é pra depois voltar no fim do episódio, a Nora volta pro futuro e meio que ela muda, não, eu vou tentar de novo ajudar o Townie. Ela fica na dúvida, ela fala, eu ainda não vou confiar em você, mas eu vou te dar a chance de mudar minha opinião. E aí a gente vê que o Townie não tem muito tempo pra mudar vamos já a opinião falar dela. desse final desse episódio, que a gente vê ali
porque a gente já sabe com as cenas que o Townie tá meio isolado, meio preso, já sente que ele é uma prisão, mas ele fala, ó, eu tenho muito pouco tempo. E aparece um cronômetro contagem regressiva ali, 50 minutos. Falta 50 minutos para acontecer alguma coisa. Sim. A gente acha que é muito que é um death row, um corredor da morte, que o Townie vai ser executado. Mas também pode acontecer outra coisa ali. Pode ser tipo alguma chegada de alguém, alguma ameaça. E não sei, mas é muito provável que ali o Townie tá no corredor da morte e o Townie tá no Mind Games ali influenciando a Nora pra Nora ajudar ele na fuga. Eu acho que a Nora vai ajudar o Townie a fugir desse lugar. Porque ele conhece muito bem a Nora, né? Eles tiveram esse tempo aí de relação, né? Dele ter ensinado tudo pra ela. Ele até conta que foi ele que deu a chance dela voltar pro passado, salvar o pai dela, conhecer o Flash. E ele tenta convencer a Nora que ele quer fazer alguma coisa boa antes de morrer. A Nora deve saber desse corredor da morte, provavelmente, se for isso ou se for outra coisa, a Nora deve saber do que se trata, porque ela tá se comunicando com ele. E ele tá como... Foi o que ele quis dar a entender pra ela, né? Como ele tá ali, mas sem perspectiva nenhuma de vida, ele falou, ó, a única coisa que eu quero é te ajudar, porque você não pode me dar nada em troca mesmo, então eu não quero que o meu legado seja só destruir vidas, que foi o que eu fiz, porque essa coisa de eu nunca poder ser o Flash acabou me destruindo, entendeu? É isso, assim, talvez assim, não uma redenção total, mas uma leve redenção do Townie nessa temporada, porque tipo assim, será que o Townie vai acontecer, de alguma forma ele está envolvida na crise nas Infinitas Terras. Sim. Que é esse ano. É esse ano, cara. 2019. É 2019. Vai sair em outubro só. É outubro, mas é nesse ano nas Infinitas Terras e o Townie vai estar envolvido. Ele, eu acho que muito mais pra frente mesmo, tipo assim, sexta temporada, na época da crise, ele pode ter uma leve redenção, talvez. Você acha? Mas aí eu te pergunto, cara, a gente sabe que o Flash Reverso de 2015 se comunicou com a Nora também, né? E a gente sabe que em 2017, no crossover Crise das Terras X, o Flash Reverso daquele tempo, que tinha a feição do Tom Cavanagh também, ficou livre. O Barry teve a chance de matar ele lá e falou, vai, segue sua vida aí. É que tem um lapso muito grande, né? É um futuro do futuro, né? Então, porque o futuro que a gente, pra nós do futuro, é 2024 agora, que é onde tem no Jornal do Futuro. E aí, o 2049 é um futuro desse futuro, entendeu? É a consequência do que aconteceu em 2024. E se a gente sabe que o Townie vai estar envolvido na crise desse jornal, que provavelmente é a crise das Infinitas Terras também, a gente não sabe qual Townie que é. Aquele Townie pode ser o que, depois da crise, ele tá preso lá por causa do que ele fez, só que o Townie de 2017 não fez ainda. E aquele de 2015 que tava planejando voltar pra casa também sabe dessa coisa da Nora e tal. Eu acho que eles vão simplificar. É esse Townie que a gente tá vendo aqui. Em termos de narrativa, assim, a Nora vai ajudar na fuga desse Townie de 2049 e o Townie vai fazer o fuzuê todo. E daí essa questão é a seguinte, a Nora vai ficar muito entre o Barry e o Townie. Eu acho que eu acho o seguinte, o Townie, ele é um vilão, eu não confio no Townie, mas eu acho que talvez, por algum motivo, até um motivo narrativo, um motivo poético, o Townie, eu veria o Townie se sacrificando pela Nora. Até pra ele falar, não, eu fui um herói por um momento, eu fui um herói, eu salvei a filha do Flash, eu sou o maior fã do Flash. Eu sou o fã do Flash. Mas o Townie já foi herói. Você lembra lá no episódio Flashpoint, que o Barry tava destruindo toda a realidade, ele falou, não, vem cá que hoje eu vou ser o herói, né? Não, é muito isso. Então, será que ele pode fazer isso também? E vamos lembra no episódio 8 lá, que ele olhou pra Nora e perguntou, você é a Dawn? Sim. E aí ela falou, não, eu sou a Nora. E aí, a gente linkando isso com aquele momento que ele fala que, eu tive pensando muito em como o meu ato de matar a mãe do Barry influenciou na sua vida também. Será que no futuro de onde ele vem, que a origem do Townie, quando ele era jovem, que a Nora Allen, mãe do Barry, não tinha morrido, a filha do Barry se chamaria Dawn? Porque como a mãe do Barry não morreu, não teria motivos para ele homenagear a mãe com o nome da filha, entendeu? E aí, quem sabe, a Nora tivesse tido uma vida feliz ao lado do pai, o Barry não desapareceu, não teve crise e tal. E aí, ele se sentiu culpado por ter destruído a vida da Nora. Ele queria atingir o Flash, que era o inimigo dele, o ídolo, o calador dele e tal. Só que a Nora não tinha nada a ver. Então, isso meio que pode ter acendido na cabeça dele aquela coisa de, eu não quero que o meu legado seja destruir vidas, porque eu não destruí a vida só do Flash, eu destruí de uma pessoa inocente que não tinha nada a ver. Então, realmente, por causa disso, tem a chance dele estar querendo ajudar a Nora de verdade. Só que eu não confio no Townie, vamos deixar bem claro. Ele ajudou ela mesmo, pô. Assim, ela ensinou ela a viajar no tempo, assim, todas as coisas de velocista dela, antes dela conhecer o Barry e a Iris, quem ensinou foi o Townie. Mas você não acha que ele fez isso por interesse próprio?
Por querer fugir da pena de morte, por exemplo? Não, mas será que ele muito provável conheceu a Nora antes dessa prisão? Sim, porque a Nora... Não, pra ensinar, não. É muito provável que ele sabia que ela, a filha do Barry, criou, que nem você falou, tipo, falou pra ela que ela tinha os poderes da Speed Force. Então, essa questão, a Nora, a gente não sabe por que o Townie tá preso. Então, talvez a Nora saiba e por isso que acha que ele tá injustiçado. Então, é o seguinte, a Nora tá nessa compaixão, esse vai e vem com o Townie, porque ela sabe por qual motivo que ela foi preso. Porque ele foi preso, né? Então, acho que ou ela está envolvida em um aspecto, ou ela sabe a razão. E aí, talvez ela ache que é injusto. E vamos lembrar também que a Nora, além de ser uma grande fã do Flash, ela é fã do Flash Reverso também. E a coisa mais próxima que ela teve ali ao longo da vida do Flash, que é o ídolo dela, é o Flash Reverso, porque ela pensava que era só um arqui-inimigo e tal. E ela nunca teve nenhum contato com o Flash, que era o pai dela. Nunca, tipo, viajou no tempo. O Flash nunca veio de outro tempo pra ver ela. Então, pra ela poder ter essa imagem do ídolo, era o Flash Reverso. E ela cresceu sendo fã dele, entendeu? Sim. E aí ela conhecendo a pessoa do Townie e tal, fica mais fácil dele manipular. Isso a gente acha que foi a coisa mais forte desse episódio. E aí agora a gente vai pra diversão. Que é tipo, é o carro com poderes sobre-humanos. Tipo, no começo do episódio a gente vê uma mulher, entra num carro, rouba um carro, uma mini adagazinha do Cicada vira uma chave que ela põe. A chave foi afetada igual o celular da Spencer lá, por um fragmento do satélite, chama Matéria Negra também. E aí era meio que uma chave mestra de todos os carros que ela colocava, e além dela poder controlar o carro, sei lá, acho que contaminava o carro com matéria negra, o carro tinha uns poderes a mais, enfim. Essa parte acho que não foi muito bem explicado, o que a chave fazia de fato. A chave dava um certo invólucro no carro, uma proteção, negra, né? E muito provável ali, assim, não fica explicado, mas na minha cabeça dava um pouquinho mais de velocidade, tipo mais 100 km, assim, sei lá. Ou então deixava o carro mais protegido. Tudo bem, daí o carro tá sendo roubado, daí vai o Flash tentar pegar essa mulher, daí quando ele toca no carro, por causa da matéria negra, ele não para de vibrar. Ele perde o controle dos poderes, né? Puta, é terrível, porque ali ele pode morrer como Imagina o desespero, cara. Sim, se não fosse a Nora, o Flash tinha quase morrido. Ele ia ficar vibrando até o centro da Terra lá. Então ele vibrava a Terra inteirinha e saía no espaço lá. Tava um apavoro. Quando eles chegaram no Star Labs, tava todo mundo apavorado. Cara, meu Deus do céu, você tem que... Não, onde que eu tenho que ir lá pro subsolo pra entrar? Ele cai direto na cela, né? Cara, porque é o seguinte, qualquer coisa erradinha ali, o Flash tinha quase morrido. Como o Flash quase morre em todo episódio. Todo episódio ele quase morre, né, cara? No 3, o Cicada quase matou ele. Se a Nora não chegasse, ia morrer. No 7, ele morreu, a Nora ressuscitou. E agora isso daí de novo. Ele podia... sempre. Se o Cisco errasse ali 1 centímetro, que o Cisco falou, vai pra esse lugar e vibra pra você cair. Se errasse um pouquinho, ele podia ficar preso numa coluna lá, tá ligado? Não, assim, e tipo... Por causa disso, é um episódio desflechado. Sem Flash. Sem Flash. Episódio de Flash não teve Flash. É The Flash The Furious. The Nora and the Furious. The Nora and the Furious. XX and the Furious. Porque quem é a velocista da vez é a Nora. A gente tem essa personagem que é dita que é a Silver Ghost, que nos quadrinhos tem, mas é um personagem totalmente diferente, que é um personagem que transforma as coisas em prata. Que na verdade não precisa ser um vilão, porque não precisa roubar nada, né? Só transformar uma coisa em prata e ficar rico. Sim. O personagem nos quadrinhos chama-se Rafael Van Zandt e ela tipo como fosse a filha dele. Uma versão feminina. Uma feminina, né? Mas é outra terra. É uma ladra ainda, tipo, pegando só o nome. O plano dela, o grande plano, era roubar aquele carro da Argos, aquele super carro, né? Que tem tecnologia e tal. E de qual empresa que é aquele carro, Bruno? Não, porque depois que o carro é destruído, o outro carro, ela vai. Antes da gente voltar desse carro aí, que é muito bacana, a gente tem que voltar uma outra que é quase uma personagem desse episódio, que é a Bruxa do Tempo. Sim, cara. Eles estavam... que a Silver Ghost precisava da Bruxa do Tempo para roubar esse carro, né? Só que aí a Bruxa do Tempo tinha sido presa no episódio 7 porque ela queria matar o Mardon. Ela é filha do Mark Mardon, aquele cara que apareceu na primeira temporada, né? Que foi preso no episódio 8 da segunda temporada porque a Patty queria matar ele e aí o Barry, não mata ele e tal, ele tem que se recuperar. E aí ele ficou preso desde então, até que a filha dele no episódio 7 queria assassinar ele, porque ele era um pai ausente e tal. E aí acabou que ela não conseguiu, o Flash prendeu ela e tal. E aí teve o julgamento dela nesse episódio, né? Sim. O Barry tinha que depor ali como cientista forense, só que acabou que ele não foi depor. E aí a Cecile tinha lido a mente dela e falou,
bom, eu acho que ela tem remorso pelo que ela fez, ela tem mais chance de se recuperar, se integrar à sociedade, do que se ela for presa com pena máxima. Só que aí ela esqueceu de avisar isso pra Nora. E como a Nora estava muito na pilha de ter sido traída pelo Tawny, na mente dela de ser traída. Ela falou, ela estava naquele pensamento de, se a pessoa é criminosa tem que ir pra cadeia, entendeu? E se a Cecile não falou pra Nora, tipo, eu não quero que ela tenha pena máxima. Então a Nora contou mesmo, falou, ela queria matar todo mundo e pá. E aí ela foi condenada com pena máxima sem a promotora que era a Cecile querer. Sim, isso, o que você estava falando antes, reflete muito no tipo de pensamento na construção da Nora em relação depois ao Tawny. Assim, isso tudo foi feito em termos de construção narrativa para deixar ela na dúvida, para deixar ela na dúvida do Tawny, então o Tawny pode ter remorso. Uma coisa que o Barry fala para Nora dentro do Starless, falando, eu acredito em todo mundo e se não quem acreditar, quem vai? E ela pergunta assim, até o Eberton, ela fala assim, talvez no futuro, uma vez... No futuro muito próximo, talvez em outra terra, no futuro muito distante, tem que mudar muita coisa, eu acho muito difícil o Tawny. Mas assim, essa Joss, essa bruxa do tempo, ela é presa, daí tipo, acontece 2 fugas, a Silver Ghost salva ela 2 vezes, tudo bem, não importa. Aconteceu. O legal é que eles vão pegar o carro lá é da Argus mesmo, né? Tava lá na Argus, não sei se a Argus comprou, se a Argus confiscou, eu sei que tava lá. E tipo, mas será que foi na Argus Central City? A Argus lá de Star City, né? Ela foi pra Star City? Mostra pra Star City? Eu não lembro se mostra, mas foi a mesma Argus do Dig, lá da Layla, só tem uma Argus. Sim. Ela fala, isso aqui é um carro bonitão, ela fala assim, isso aqui tem tecnologias da Wayne Tech. Wayne Enterprises. Então, tipo... Agora o Batman tá lá de vez, não tem como mais. Então, a Wayne tá lá. O carro que a gente viu lá é quase como se fosse um protótipo do Batmóvel, porque a gente viu, ele fez, né, ele fica invisível, ele passa entre coisas sólidas, ele tem míssil. Ele é mais poderoso que o Flash. Não, tipo, ele só tem menus de emojis, que é tipo totalmente, cara, como um carro da Wayne Enterprises como é que pode? Menu de emojis. É um pecado isso. Se tem Bruce Wayne, se tem todo o panteão de personagens do Batman, deve ter o Lucius Fox. E o Lucius Fox falou assim, caramba, a gente gastou tanto dinheiro para desenvolver todos esses Batmóveis, vamos fazer um pro mercado automobilístico, pra vender. Ele precisa ganhar dinheiro também, né, mano? Tem que capitalizar, velho, porque ele vai ficar usando toda a tecnologia só pra ser o Batman. Tem que vender também. Vamos fazer um com menu aqui de emojis. Pra ser intuitivo, pra galera comprar e tal. Devia fazer figuras do Batman, pegar emojis do Batman, morcegos ali, tá? E aquela parte pra se disfarçar, aquele cara com monóculo e bigodinho e cartola, cara. Devia colocar um morcego ali. Mas elas estão fugindo ali, né? Fugindo, daqui vai, é só na hora que aí a Nora vai, mas também o carro, a Nora ainda tem aquela, mesmo que ela tenha desenvolvido bastante essa temporada em termos de poderes, de posições de campo de batalha, ela meio contra um carro, ela podia fazer tanta coisa ali, não fez, né? É que ela não podia também tocar no carro, senão ela ia ficar igual o Barry. É verdade. Tava difícil. Mas ela podia criar um furacão, algo. É que eu acho que ela não sabe fazer o negócio do braço lá ainda, de criar raio. Ela não sabe jogar o raio também, ela joga todo torto. E o carro meio que desliza, né, pelas coisas que a Bruxa do Tempo tinha feito no chão de gelo, e elas fogem as duas. Então... eu não entendi a Joss, cara, porque ela pegou e falou, eu quero ajudar a polícia a capturar ela. E aí a Nora de primeira não acreditou, levou ela pra polícia e aí a Silver Ghost libertou ela de novo. Só que aí, quando ela teve a chance de entregar a bandida pra polícia, ela fugiu e ainda levou a outra. Então eu não entendi qual era dela, se ela queria ser criminosa mesmo, se ela queria ajudar e tal. Inclusive acabou que a Nora, mesmo esse episódio dando uma mudada na opinião dela, ela tava certa, não era pra confiar. Sim. Porque as duas fugiram. Fugiram pra ter mais plots e mais episódios. Eu acho que elas vão ficar perdidas, igual esses Metal Humanos, sabe? Que desapareceu na primeira temporada e não volta mais. Porque se ela voltar, o Flash pega. O quê? Vai prender, se elas voltarem, o Flash prende elas. Óbvio. Elas não podem voltar. Acho que pode voltar. Mas aí o Flash prende. Seria burrice dela. Vamos ver. A Monet voltou? Não. Então. Aqueles que desapareceram no final da primeira temporada, aquele de gás, ele voltou? Não. Então, é burrice voltar. Não, é porque você vai ser um bandido numa cidade que tem um Flash. Um meta humano. Um meta humano, não precisa ser... Em Star City tudo bem, que é só na porrada, né? Mas... Então, tipo, fugiram e vamos ver aqui se vai voltar. Eu gosto muito dos poderes. O Weather Wizard, o Mago do que é o pai dela, assim, é top 5 vilões do Flash. É muito bom, cara. Não, é um vilão fracasso do Flash.
E ela tem os mesmos poderes do pai, só que é o objeto, não é ela, né? E só ela pode controlar aquele objeto? Eu acho que sim, porque lembra que só na mão dela funcionava? É, porque senão a Silver Ghost teria roubado o negócio daquele dispositivo que ela tem, não teria libertado ela pra ela usar, né? Porque ela precisava jogar um raio na Argus pra roubar o carro. Sim. Então, eu acho que só ela mas pode isso usar. foi mais lógico, aquela coisa que a gente sempre fala que é o vilão da semana, né? E outras coisas também. Outro plotzinho menor é a questão entre o Cisco e a Caitlyn. A Caitlyn finalmente conseguindo, de boíssima com a Killer Frost, assim, os outros poderes, mesmo assim, os poderes de gelo, ajudando o Cisco. O Cisco tá com as feridas ainda da luta com o Cicada no da episódio daga do 3. Cicada, e isso é importante para esse plot que o Cisco começa a ver estudando a matéria negra. Ele descobre que dentro da matéria negra da daga do Cicada e de todos os fragmentos sobrandos tem antimatéria, e isso pode anular esses poderes. E o Cisco falando, eu vou estudar para achar uma cura meta-humana porque eu não quero mais ter os meus poderes. Ele fala, eu queria ter uma vida normal, né? Ter uma família, filhos e tal. E o Flash até pode ter uma família sendo herói, mas eu não consigo, eu já perdi muita coisa. E a gente vê também no Cisco que ele era muito mais feliz na primeira temporada, quando ele não tinha poderes, do que na segunda, quando apareceu, né? Ele começou a ter um problema muito grande de aceitar os poderes, ficou com medo de virar o Reverb da Terra 2. Aí na terceira o irmão dele morreu. Aí na quarta o Harry Wells, que era um grande amigo dele, acabou também perdendo a consciência. Então essa vida de Metal-Man pro Cisco tem sido muito difícil. E nessa temporada ele morreu também. Morreu. Tem um episódio chamado Morte do Cisco. Então, a vida dele como herói é muito difícil. Então eu entendo ele querer abrir mão dos poderes. Porém, assim, a partir do momento que ele pega e cria uma cura meta-humana, ele vai poder curar qualquer meta-humano que ele quiser, entendeu? E aí a gente vê que a Killer Frost... Não é curar, né? Que curar é uma coisa muito forte. Você vê assim... Ele pode tirar os poderes. É como está sendo falado na série, mas assim, é tipo cancelar os poderes, né? Ele pode fazer com que qualquer meta-humano vire uma pessoa normal, entendeu? Então é uma coisa que não influencia só a ele. Pode influenciar a vida de todos os meta-humanos, entendeu? E tem essa questão com a Caitlyn, porque aqui agora ela está gostando de ser uma meta-humana, porque ela tem o controle total com o Killer Frost. Ela tem ali uma companhia em tempo integral, né? Ela pode conversar com a Nevasca e tal, e as duas estão se dando bem. E aí a Nevasca é contra essa coisa, né? A Nevasca vai lá e tenta convencer ele a não fazer isso, destrói o instrumento de pesquisa do Cisco, que eu achei isso a morte, porque o Cisco tava lá com as pedrinhas, fazendo a pesquisa dele de boa, e ela vai lá, chega e destrói tudo. Eu ia ficar muito bravo se fosse o Cisco, mano. Eu ia tacar uma onda de vibração nela, eu fazia a cura e tacava nela pra ela desaparecer. Mas isso é importante, que liga com um grande plot da série que tá vindo, que é com o Cicada, que é com a filha do Cicada. Então talvez o Cisco que vai realmente salvar a filha do Cicada. Sim, cara. O único jeito do Cicada parar de matar as pessoas é a filha dele voltar, né? Porque é por isso que ativou essa vontade nele de matar os Metahumanos. E eu gosto dessa parte assim mais humana, mais pessoal, assim. Do personagem, não, né? Vão salvar. Quem vai salvar a coisa não é a porradaria, que sim, teve no episódio 8 a porradaria, mas não funcionou. Então, tipo, realmente é coisa humana mesmo, assim, eu vou salvar sua filha. Bom, beleza. Eu acho que é isso aí que vai acontecer também. E o que mais de Flash, assim, pra essa temporada, talvez... Realmente é o Tawny, né, que tá vindo aí. A gente viu, como a gente até falou no episódio 8, a temporada começou agora. A Nora tava escondendo tudo e o Barry ainda não sabe, o pessoal do time Flash não sabe. O Sherlock suspeita, ele tá no pé da Nora. E o Sherlock ali. Importante, o Sherlock também ficou meio quietinho, visitou ali o Barry ali no isolamento, perguntou dos, como que chama aqueles time codes lá? Time Language. A língua do tempo, que a gente viu muito forte também no crossover. O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Daí tem o primeiro final do episódio é o Sherlock Wells indo falar com a Gideon para falar sobre me dê todos os arquivos sobre a Nora. Nora West Allen. Só que aí o que a Gideon fala para ela? Isso é tudo apagado. Todos os arquivos são apagados pela Nora. Ela limpou ali o histórico do navegador. Então é isso, gente. Assim, a Nora realmente é a chave dessa temporada. E também tem uma coisa muito importante. Não, na verdade não é tão importante. Você viu de quem era o livro que o Barry estava lendo lá na prisão? Não lembro mesmo, você lembra? Era do Mickey. Ele estava lendo o livro do Mickey. Então já deu tempo do Mickey publicar o livro? Porque o Mickey viaja no tempo, né? E o Mickey é escritor. Acho que o Mickey já tinha publicado o livro, só que com pseudônimo. Mas tá escrito Mickey. Então já é o dele. A Nora até perguntou, ela falou, você tá lendo o livro Mas será do que Mickey? já é com a guerreira? Eu não sei se é essa história. O Mickey é criativo, pode ser outras. Pô.
Muito bom. Quem disse que Legends não faz crossovers? Não, aquilo mesmo que a gente tá falando, que o próprio Mickey a gente já escolheu aqui, pô, Mickey, a criatividade do Mickey, aqui o Mickey aqui, ó. O Mickey, ó. Genial, o monstro. Pô, bacana, não reparei isso não, ó. Então, tipo, vocês estão vendo aqui então o livro aqui, ó, a cena do livro que aparece do Mickey. Pô, ele é bacana mesmo. Então foi uma nova introdução, Arrowverse chegando em 2019, Flash estreou primeiro. Agora todos os episódios na Warner Channel dos heróis estreiam no Domingo Heróico, então nesse próximo domingo, além do novo episódio de Flash, a gente vai ter o primeiro da volta de Supergirl e o primeiro da volta de Arrow. Então você sempre vai ver os episódios inéditos no Domingo Heróico agora. E dublados ali na sequência, igual tá acostumado. Agora as séries vão voltar das férias, digamos assim, né? E na segunda sempre você volta aqui para falar com a gente, discutir teorias, comentar suas teorias, ver análise, ver algum easter egg que você não viu no episódio, referência, entendeu? Então já se inscreve aqui no canal, porque toda segunda tem vídeo sobre outras séries que passam no canal da Warner também. Deixa seu like aqui embaixo e interage com a gente, comenta, a gente não quer falar sozinho, beleza? Ok, esse foi o episódio de Flash. Mas, Luiz, a gente falou sobre um episódio, mas a gente não vai deixar de falar o nosso personagem da semana. Não vamos deixar de falar dele. E um personagem da semana, talvez um grande personagem da semana, que a gente escolheu junto, quem? Lex Luthor. Um personagem que nunca apareceu, né, nas séries. Nunca apareceu porque a gente escolheu, porque essa semana saiu a primeira foto do Jon Cryer como Lex Luthor, vocês estão vendo aqui em tela cheia essa foto. E, mano, tem um detalhe aqui nessa foto que você não pode deixar de prestar atenção, é muito importante. Olha o tamanho da cabeça dele. olha o tamanho da... Parece um Megamente, é um dos maiores... Não, mas o Lex Luthor sempre é a maior inteligência do mundo. Então, mas maiores mentes do mundo. A cabeça dele é maior que a do DeVoe. Mas, cara... Ele é mais inteligente que o DeVoe? Acho que é, né? Não. Acho que não. O DeVoe era intelecto nível 12, era equivalente a um Brainiac. Sim, é verdade. Mas assim, tirando qualquer tipo de reconstrução meta-humana ou... sem hack, né? Sem hack, ele é o mais inteligente. Ele é o mais inteligente do mundo, é o Lex Luthor. Então, tipo, muito bacana o Jon Cryer, que ele está falando desde o começo a importância de voltar ao Lex Luthor, até também para, por exemplo, a Lena voltar meio... A Lena ficar ainda meio... uma posição meio neutra ainda. Então, o Lex tá preso, assim, muito provável, desde antes da primeira temporada de Supergirl, tá preso. Porque ele é vilão do Superman, né? Tipo, a era de ouro do Superman da série, no universo de Supergirl, foi lutar com o Lex Luthor. Depois que ele prendeu o Lex Luthor, ele virou ali um herói que, tem um probleminha ali, eu vou e tal. Ele agora vai ter uma vida sossegada, casar com a Lois. Então, o tempo de ouro do Lex Luthor, como vilão de ação mesmo, de lutar com o Superman, já se passou. Ele já foi preso, já foi detido e tal, tá lá na prisão. E você sente isso nessa foto, assim, ele tá bem barbudo, tá assim, tá bem... ele não tem mais propósito. Porém, cara, a gente não pode esquecer que quem transformou o Ben Lockwood em agente da liberdade foi a Mercy Graves, que nos quadrinhos é guarda-costas, é ali uma subordinada do próprio Lex Luthor. Então será que mesmo dentro da prisão, assim, não foi o Lex que orquestrou toda essa transformação do Ben em agente da liberdade? Vai ter isso, vai ter aquela toda essa onda anti-alienígena. Será que não é ele que tá, o trocadilho, encabeçando tudo isso? Não, porque o Lex realmente, assim, o ódio que ele tem pelo Super-Homem é sempre isso, assim, ele compartilha essa coisa anti-alienígena com o Ben Lockwood. Então é bacana, assim, realmente. E o próprio Jon Cryer, ele já foi o sobrinho do Lex Luthor no filme Superman 4, nos anos 80. É mesmo, né, cara? Vocês estão vendo aqui fotinhos de como que era o Jon Cryer como sobrinho do Lex Luthor no filme do Super-Homem. Então é mais uma coisa de legado que as séries do Arrowverse trazem, tipo, e Supergirl tem muito. Supergirl tem, eles pegam a mãe da Alex e da Kara, já foi a Supergirl no filme lá da mesma saga do Christopher Reeve, né? E o próprio pai também da Alex já foi na série Lois e Clark, de 93. É o Dean Cain, então é muito bacana. Vamos ver que talvez, assim, eu acho que talvez o Lex Luthor vai entrar mais ou menos lá para março, abril na série. Talvez ele tem toda essa questão da prisão, saída, talvez seja um problema coadjuvante, que talvez seja o grande vilão para a quinta temporada de Supergirl. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho assim, o universo do Arrowverse, eles pegam personagens dentro dos quadrinhos da DC que são coadjuvantes, né? Por exemplo, o Arrow é um coadjuvante na história da Liga da Justiça. A Supergirl, a mesma coisa, é uma sombra ali do Superman. O Flash, apesar dele ter ali, ser um principal da Liga da Justiça, ele também não é o líder,
a inspiração, ele é um coadjuvante ali também. E o Arrowverse pega esses personagens coadjuvantes e coloca como protagonista, entendeu? E aí acaba com esse processo fazendo com que os protagonistas da DC acabem virando coadjuvantes. No caso, o Superman, ele na série da Supergirl, apesar dele existir lá, o tempo dele já passou, entendeu? Ele já não... O próprio Batman, né? Em Batwoman... O Batman já desapareceu, entendeu? O Batman e o Superman, que são os principais da DC, no Arrowverse são apenas coadjuvantes, entendeu? Então, como o Lex Luthor é um personagem principal nos quadrinhos, eu acredito que ele também vai ser um coadjuvante, pelo menos nessa temporada. É assim, que o Lex Luthor não é, por exemplo, ele é um dos principais personagens da DC, assim, então, tipo, nos mesmos anos 40, o próprio, assim, nos quadrinhos o Lex Luthor já fez parte da Liga da Justiça, em coisas de o relações... Lex já ajudou eles ali na crise das Infinitas Terras também, inúmeras né? vezes, assim, o Lex Luthor é um grande personagem, assim, tem histórias, por exemplo, alternativas que o Lex é o herói, o Lex que salva a história, salva a Terra, então, tipo, é fantástico. E uma coisa que talvez, na quinta temporada, que Supergirl, a gente sempre fala que é uma série bem ativista e com bastante analogia e... Bem politizada, né? Bem Eles politizada. muita coisa de política. Com o mundo de hoje e as questões que são divididas entre o mundo de hoje, tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo, talvez eles criarem um plot do Lex Luthor virando presidente, que assim, o Lex Luthor nos quadrinhos, nos anos 2000, fim dos anos 90, foi presidente dos Estados Unidos por muito tempo. Tem até um quadrinho que mostra a história do Superman velho já, né? Que conta também do Lex Luthor presidente. O Lex Luthor velho virou presidente ali e tal. Então, como o Superman já tá mais velho nessa série, pode ser que isso se repita no futuro. Só que eu acho que assim, ainda sem protagonismo, sabe? Se tiver um Luthor que vai ser protagonista dentro da Supergirl, será a Lena. Sim, não, mas claro. Mas assim, a chegada do Lex Luthor é também para amenizar um pouco a Lena. Não amenizar ela, mas assim, deixar ela do lado da Supergirl, né? Deixar ela menos malvada. Ver ela contra ali o Lex, vai trazer ela pra cá. Apesar dela tá no meio ali, ela não é anti-alienígena, mas também não é totalmente a favor dos aliens. Eu quero ver como vão fazer esse Lex Luthor, porque assim, tem várias interpretações do Lex que ficam ele meio cômico. As últimas, assim, a que foi feita no cinema com o Jesse Eisenberg ficou muito cômica, muito caricata. A outra do Kevin Spacey também, do Superman Returns, foi meio termo, mas ainda é caricata, muito em relação ao que foi feito também no Lex Luthor dos anos 80, que era o Gene Hackman. Então, assim, o Lex Luthor dos quadrinhos modernos, ele nunca teve uma representação fiel. Eu quero ver se esse John Cryer ele vai ser um mastermind, um cara inteligente, manipulador, ou eles vão fazer... Como o John Cryer é um comediante, então isso que eu tava pensando. O Lex Luthor galhofa, que todas as representações em live action do Lex Luthor foi para a parte do Lex Luthor mais galhofa, meio Era de Ouro, e eu particularmente não gosto. Eu gosto mais do Lex Luthor moderno. Mas sabe o que eu acho, cara? Como a série tá pegando esse tom politizado, não tem espaço pra ter humor. Não tem. Não ia ficar engraçado, tipo, o Ben Lockwood lá, eu quero matar todos os aliens. Que é um assunto pesado. Mate todo mundo, vamos dominar. Não vai acontecer. E ele querer, tipo, fazer eu vou levantar as montanhas do mar para ganhar ações imobiliárias. Porque é isso o Lex Luthor, né? O Lex Luthor do Gene Hackman e dos primeiros é isso. Mas também essa época dos filmes, cara... Eu quero lutar o Superman contra o Batman, porque é legal, tipo o Eisenberg, né? Sim, então. Mas é que nessas épocas dos anos 80 e tal, os filmes de super-heróis não eram tão levados a sérios igual a produção hoje. Era uma coisa mais cômica, pra você assistir e se divertir e tal. Hoje em dia, o próprio tom da série... Não, o Supergirl não tem assim... Por isso que eu tô falando mesmo, assim, e legal que você concorda também, que tipo, sem entrar o Lex Luthor tem uma grande oportunidade de criar uma relação muito forte do que está acontecendo realmente nos Estados Unidos, a situação política que eles têm lá. Então o Lex Luthor presidente é uma coisa que a gente não viu em representações live action. Teve? Eu acho que não, porque eles nunca mostraram o Lex Luthor na fase da vida que ele tá hoje. Não, assim, até um Lex Luthor que foi realmente um pouco mais decente, foi do Michael Rosenbaum em Smallville. Ele nunca foi, porque assim, é que nem o próprio Superman do Tom Welling. Ele só foi Superman no último segundo da série. O Lex nunca virou. Então, assim, esse Lex manipulador, um dos homens mais inteligentes da Terra, que na verdade tem todas umas questões próprias, ainda a gente nunca viu ainda isso em implementação audiovisual. É porque é aquela coisa que a gente falou no vídeo do crossover, lembra? Eles nunca fizeram um Superman e um Lex Luthor, consequentemente, velhos. Eles sempre contam origem, sempre a origem do Superman, origem do Lex Luthor, igual a gente vê no cinema, por exemplo. Só que na série a gente tá tendo uma oportunidade única de ver os caras já depois do auge, entendeu?
já depois de tudo que aconteceu. O Batman também é a mesma coisa, porque na história os protagonistas são mais novos que esses já, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade deles pegarem um Lex já com experiência, porque a gente vê no filme e tal, o Lex sempre erra pela falta de experiência. Ele é inteligente, mas ele não sabe ainda, por ser muito jovem, saber o que vai acontecer. Porque esse Lex é um Lex que já perdeu, já teve a sua maior batalha com o Superman já. E vamos ensinar, e vamos lembrar que o fracasso ensina. Então, se ele já fracassou, ele vai voltar ainda mais perigoso, mais inteligente, mais velho, entendeu? Então eles têm uma oportunidade única. Se eles estragarem fazer essa coisa cômica, eles vão ter feito muita burrice. É o que eu acho. Sim, e principalmente com essa duas cabeças do Jon Cryer, essa foto aí. Vamos ver, assim, a escolha do Jon Cryer é legal, mas ele tem essa dúvida de qual interpretação, perfil que eles vão dar. Se ele vai ser Lex. o carinha lá do Two and a Half Men, ou se ele vai conseguir... Eu acho que ele tem capacidade pra isso, é um bom ator, de poder tirar essa pecha de comediante e mostrar esse cara inteligente, até pra justificar entendeu? todo o Lex Corp, assim, pra dar mais amplitude pra Lena, ele tem que ser um Lex sério. Tem que ser um Lex assim, tipo... Até porque ele já é velho, não tem mais como... Que nem aquele Lex do Batman vs Superman, ele faz uma piadinha ali. Beleza, é um cara novo, os caras jovens fazem piadas. Agora um cara que já perdeu tudo, já perdeu o prestígio, perdeu a liberdade. Não, e as questões mesmo assim, ele vai estar preso a essas questões anti-alienígenas que tá tendo Supergirl, da sociedade, vamos ver mesmo assim. Mas também em Supergirl a gente também teve a primeira foto da Nia Nal como Dreamer. Vocês estão vendo aqui, né, a primeira foto da Nia como Dreamer, finalmente assim, assumindo a sua forma de super-heroína. Então, é bem padrão das séries da Warner, né, cara? O traje ali parecido com o do Flash, né? Cobre o corpo todo e tal. Mistura um pouquinho o couro com outro tecido. A máscara ali é bem parecida com a da Iris e com a da Nora também, quando a Iris foi velocista, né? Então, assim, não foge dos padrões da série. Porém, cara, é um traje bonito, eu achei que combinou com a personagem, né? A gente vê que nos quadrinhos são sempre trajes mais caricatos. Não, e essa coisa também da Nia, porque assim, na série ela é muito, muito tímida, né? E é legal ela ter essa posição, o uniforme dá mais liberdade pra ela. E também dá uma posição que ela vai ter muito mais destaque agora na segunda parte da temporada. Sim. Será que ela vai entrar no Dio? Porque a Supergirl saiu. Eu acho, cara, que ela tem que trabalhar com a Kara. Porque a gente viu que desde o começo da série, a Kara tá sendo a mentora dela dentro ali da Catco, né? Então, a Kara vai tomar ali uma posição de mestre e aprendiz, digamos assim. Vai ensinar ela a dominar os poderes na batalha, como é ser um alienígena, ainda mais nessa onda anti-alienígena que tá sendo muito difícil. E como a Kara também tá muito sozinha, ela não tem mais o Dio, ela provavelmente vai trabalhar com o John Jones, né? Talvez seja um ambiente muito melhor para a Nia e também para a Kara. Então a Kara ajude a Nia como nessa jornada de ser heroína e também não fique sozinha, né? Vai ter uma companhia ali para trabalhar, já que ela perdeu a estrutura que ela tinha. Então é isso, assim, Supergirl também, estamos muito ansiosos para a volta dos episódios inéditos. Mas assim, eu tô muito ainda na expectativa pela Supergirl soviética. Ah, cara, isso daí tá todo mundo. Desde que ela apareceu ali no final da terceira temporada, todo mundo quer ver, né? Porque, mano, é uma cópia da Kara que a gente não sabe muito bem se é má. Eu acredito que não seja má, que ela tenha sido criada a partir da Harun-El ali, seja um traço da própria Kara, uma derivação. Então eu acho que ela não vai ser uma pessoa má. Porém, ela caiu na mão dos soviéticos. E aí dos russos, né? Porque dos russos, eles não são mais soviéticos. Eu falo soviético porque é inspirado no Entre a Foice e o Martelo. Então, e aí, cara, como essa série tá tratando de coisas bem ideológicas, a gente vai ver ali a Kara como se fosse a Kara. É aí que eu acho que tá a inspiração do Entre a Foice e o Martelo. Porque nesse arco dos quadrinhos, o Superman, ele não é mau. Ele é apenas o Clark... que nasceu na Rússia. Que caiu na Rússia, né? E foi criado com coisas totalmente diferentes, porém que na cabeça dele são certas. Então, eu acredito que essa Supergirl soviética, russa, digamos assim, russa. Não, mas que a Rússia hoje em dia é capitalista, não é? A gente fala isso mais pela referência aos quadrinhos. Pela referência aos quadrinhos, não é que ela é soviética de fato. O comunista. Ela chega lá, como não. E aí, ela vai defender essa ideologia dos russos, né, que estão usando ela para alguma coisa, não como se ela fosse má, mas como se aquele fosse o lado certo. E aí, vendo esse confronto dessa ideologia com a ideologia da Kara, que é a dos Estados Unidos, né, e pá, a gente vai ter ali um confronto não só de ideias, mas de dois lados que são muito parecidos, se não iguais, defendendo ideias diferentes, entendeu? Tomara que sim, cara, se for tudo isso mesmo, vai ser muito bacana, assim, ter esse tipo de analogia. Pode ser o clímax, porque como a série tá pegando essa coisa ideológica, vão ser duas ideologias sendo defendidas pela mesma coisa, entendeu? Vamos ver até quando eles vão pegar as influências do Red Sun, do Entre a Foice e o Martelo, né? Eu acho que seja por aí, esse é o caminho que eles vão seguir.
Mas é isso mesmo. Nesse domingo já tem episódio inédito de Supergirl, episódio inédito de Arrow, então agora todos os episódios inéditos das séries do Arrowverse são no Domingo Heróico, então você assiste Flash, Supergirl e Arrow aqui no Domingo Heróico. Todos juntos, dublados ali, você não vai perder tempo pra nada. Você vai assistir, mas não é perder tempo, é diversão. E você volta aqui toda segunda-feira pra falar com a gente. Comente suas teorias aqui embaixo, o que você acha que vai acontecer. Compartilha com seus amigos que gostam das séries também. Deixa o like no vídeo pro YouTube te recomendar, beleza? Faz tudo certinho aí. E agora vamos falar do quadrinho da semana. Conta aí pro pessoal, Bruno. Pô, mais um quadrinho da semana, foi um episódio quase especial, falamos também bastante de Supergirl, mas também o único episódio que a gente analisou foi o de Flash. O quadrinho da semana eu recomendo o Flash Reverso, saiu daqui pela Panini encadernado ano passado, então é uma nova origem do Flash Reverso, dentro do Rebirth, do Renascimento, então é bacana ver isso assim, uma nova leitura e um novo ponto de partida, assim, é muito bom como ponto de partida para uma história do Flash. Então, o quadrinho da semana, Flash Reverso, pela Panini. É bem fácil de encontrar aqui. Para o pessoal poder entender, né, por que o Flash Reverso está fazendo isso, se ele realmente vai ser mal, se ele está ajudando a Nora. Sim, não é exatamente o que está acontecendo na série, mas tem referências de coisas que você pode pescar em termos de personalidade, de né, personalidade, do time, de origem. Ou por onde que eles vão, porque imagina o seguinte... A gente fala muito aqui nas séries de realidades paralelas, imagina que cada história em quadrinho, cada história também é uma realidade paralela, então aquilo vai ser sempre... Todos os roteiristas usam muito como fonte de inspiração os quadrinhos, às vezes muito literalmente, às vezes apenas uma nota. Então, quadrinho da semana, Flash Reverso, especialmente para você que quer começar a ler histórias do Flash. Então é isso, Luiz, caramba, voltamos em 2019. Primeiro programa do ano, muito obrigado, cara. No nosso novo estúdio, muito bacana, vamos ter várias novidades esse ano, que esse é o ano da crise nas infinitas terras. Claro que a gente vai ter que terminar todas as temporadas ainda. Começar outra. Mas eu acho, mas eu acho que vai ter easter egg, vai ter coisas. Vai começando, né? E pode ser notícia também. Você acha que eles não vão começar a gravar antes? Então você tem que ficar ligado. Eu acho que nos episódios das séries vai ter já um cheirinho de coisas. Até porque o Flash Reverso tá envolvido na crise. Que a gente falou hoje. Tipo assim, o Towne vai estar envolvido e tem essa coisa do Towne em relação. E também outra coisa muito importante que as séries do Arrowverse estão abraçando, tipo, abriu as portas pra Batman e Superman, tipo assim, as grandes mitologias da DC chegando, então vai ter... O Arrowverse nunca foi tão DC como agora com Crise nessas Terras, com o universo do Batman chegando, com o universo do Superman e Supergirl crescendo, só falta Mulher Maravilha, que já apareceu o Themyscira no Legends. Mesmo, uma vez só apareceu as praias de Themyscira. A Zari deixou a Helen lá, as praias de Themyscira apareceram já. Faltou a Aquaman. O Aquaman também já apareceu, sabe aonde? Na segunda temporada de Flash, apareceu lá a Atlântida? A mãe do Barry daquela terra tinha viajado pra Atlantis. Não, mas assim, tudo que é referenciado em outra série, muito provável que existe Atlântida no Arrowverse, tá escondido ali até alguém usar. Mas eu acho que essas séries que estão fortes do cinema, eles vão dar uma... É verdade, né? Porque o Mulher Maravilha tá forte ainda, então... Então, eles até tiraram como é que é o nome? O Exterminador de Arrow, né? O Slade. Tiraram também o Esquadrão Suicida do Arrow, porque tem... Mas dizem aí que o Esquadrão pode voltar com Dias aí, hein? O Dias tá preso. Próximo episódio. Então é isso, gente. Segura a audiência. Vamos ver aqui Insider DC. Valeu.